Boa noite, irmão Getúlio. Boa noite, irmão. Tudo bom? Boa noite, irmão. Tudo? Tudo bem, tudo bem. E aí, meu Paulo? Opa! Irmão Paulo. Irmão Paulo, você tá me ouvindo? Tá fechado meu microfone. Eu não cheguei ainda, tô trabalhando ainda. Mas só fazendo uma correção, o estudo começa a partir do versículo 16, tá? 1:6. É. Tinha colocado 5 lá, não sei de onde eu tirei o 5. Aí é 16. Boa noite, irmão. Oi, Célia. Boa noite, minha linda. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Estamos bem. Bem. Deixa eu abrir aqui a câmera. Estou aqui com as perninhas para cima, que está doendo muito. Muito bem. Coloca elas para cima para circular o sangue. Tem que circular. O cabelo do irmão Paulo tá maior? Tá de topete ou impressão minha? Tá arrepiado. Foi no Tá cabeleireiro. jovial. Eu fui no Três Irmãos. Lá 2 vem. segundos, corta. Foi no Três Irmãos, 2 segura e 1 corta. Ele não foi no cabeleireiro dele essa semana, porque o cabeleireiro dele está doente. Meu cabeleireiro, hein? Aí sim. Ô, boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Ô, boa noite, Zé Cláudio. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Irmão Janaí, boa noite. Ananda. Boa noite, irmão Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcélia. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Gilândia. Boa noite. Já tem amora lá no Pelau, irmã Célia? Tô querendo fazer um suco de amora. No suco você não vai conseguir ainda não, mas as florzinhas já estão aparecendo. Tá juntando até urso embaixo do pé de amora. Nossa, você é uma botânica monstra mesmo, hein? Puta amora. Pô, já falei com ela, a gente começar a exportar. Deixa ela começar a dar as frutinhas, porque agora está com flor. Ó. Espero que a gente volte antes. Que a gente volte permitindo.
né? Aí você vai ver as florzinhas e depois a fruta, lógico. Boa.
Boa noite, Jandélio. Boa noite, irmãos, e boa noite, irmão Paulo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos, irmão. Boa noite, irmão Paulo. Não sei se é comigo. Não sei se é que eu tenho outro Marcos também, né? Boa noite, gente. Estou chegando aí. Irmãos, eu creio que, em função até do horário, podemos começar, né? Algum irmão pode dar graças para a gente iniciar? Então, vamos dar graças. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, primeiramente e sempre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor Jesus, porque tu nos amou ao ponto de descer toda a sua glória, abrir mão para dar a sua vida em favor de nós, pecadores. E dando a sua vida por nós, aquela obra perfeita
nos deu assim o poder de sermos feitos filhos de Deus. E uma vez sendo feitos filhos de Deus, temos privilégio e autoridade para entrar em sua presença diretamente com o Pai e colocar diante dele nossos desejos, nossas fraquezas, nossas alegrias, nossas tristezas, enfim, depositar nossa vida aos seus pés. Te agradecemos, Pai, por mais este momento em que o Senhor nos proporciona. Embora estejamos fisicamente distantes um do outro, estamos juntos, no mesmo espírito. Te damos graças pelo meio que tu proveste para que diante desta dificuldade que o mundo se encontra, ainda assim nós possamos estar aprendendo de ti e do teu filho. Por isso te pedimos, durante esta reunião que se segue, Senhor, abra os nossos entendimentos, abra os nossos ouvidos, a fim de que possamos estar aprendendo na tua palavra a tua vontade para conosco. E que possamos não só aprender a tua vontade para conosco, mas que possamos praticar o nosso caminhar enquanto aqui estivermos nesse deserto. Por tudo te damos graças, no santo, precioso e eterno nome do teu Filho, que vive para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, peço desculpas, eu estava falando e com o microfone desligado. Eu disse que nós vamos dar continuidade, capítulo 5, dando ênfase a partir do versículo 16. Mas que será interessante que leiamos todo o capítulo, né? Até para que possamos reviver o que lemos, o que aprendemos, e nada impede que estejamos aprendendo também ainda hoje, diante do que já lemos. Se algum irmão quiser fazer a leitura, está aberto. Eu vou ler. Se vocês permitirem, lógico. Todos me Permissão ouvem? concedida. Ah, tá. Ó, desculpa aí que eu não tenho hábito de ler em público, então eu dar uma gaguejada aí, os irmãos aí que são mais cultos, me perdoem, tá? Mas vamos ler agora. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém, onde em Jerusalém há a porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava... Esperem um pouquinho, meus irmãos.
Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Jesus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si só não pode fazer coisa alguma, senão ouvir o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essa, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim,
Eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem ouviste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarei. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresce em mim, não, desculpa, porque se vós cresce em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Só até aqui.
Alô, alô, estão ouvindo bem aí? Sim, irmão. Irmãos, essa segunda parte aqui do capítulo 5, né, e que fala do bloco judaico que eles estavam perseguindo o Senhor pelo fato do Senhor fazer esse milagre num sábado e também por se declarar que Deus era o seu pai, né? Então, os irmãos vêem na sequência que eles continuam com a perseguição já com o objetivo de tirar o Senhor de circulação, de uma forma agressiva ou por meio de uma morte, né? Eles queriam chegar ao ponto máximo para que o Senhor fosse silenciado. Mas a obra era para ser feita e isso não ia acontecer, obviamente, porque o Senhor Jesus veio a este mundo justamente como um redentor para restituir a vida, porque a morte ela foi instituída já no Jardim do Éden, né? Já que foi orquestrado ali por Satanás e enganando Eva, Adão, e como todos sabem, né? E ali nós fomos intitulados como mortos e cuja perdição seria para sempre, né? Até que o Senhor ainda foi misericordioso, né? Porque quando ele colocou aquela espada no Jardim do Éden, conforme é falado, né? Para evitar que alguém tivesse acesso, né? Ao fruto que poderia a pessoa viver para sempre. Porque o primeiro erro deles foi com o fruto do bem e do mal, que eles, de qualquer forma, com o atrevimento da serpente, que era o próprio diabo, então eles acabaram se curvando diante desse erro terrível, né? E praticamente sem volta. Então a gente vê que isso aí perdurou por todo esse tempo. E aí o Senhor, por grande misericórdia, é o Deus Pai, já com o seu Filho amado, Jesus Cristo, protagonizou essa obra gloriosa que hoje é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa paz, é o motivo de nós caminharmos nesta terra e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque não tem nada aqui que possa, de aprazível, né, que possa substituir isso que o Senhor fez por nós, né? Mas quando ele estava na execução de tudo isso, então já havia essa perseguição, né? Por que que eles perseguiam o Senhor Jesus? Porque já estava nessa terra o espírito da inveja, do ódio, né? Então essas coisas até hoje, os irmãos veem que isso até hoje continua, né? Se a pessoa deixar abrir as portas do coração para que um fluido maligno nesse entra, é muito desagradável isso. Então a gente vai vendo o comportamento de um de outro que se deixa levar por essas atitudes, ou melhor, por esses deixar ser investido, né? O demônio ele faz uma incursão dentro da pessoa e coloca tudo isso. Então a pessoa tem lá o seu objeto de adoração e passa a desprezar, a criticar as outras coisas, inclusive a verdade. Foi o que aconteceu nessa época,
porque o Senhor Jesus já estava, ele fez esse milagre, mas os judeus não aceitavam, porque ele estava infringindo, certo? A legislação judaica, que a lei, né, que não poderia trabalhar, não poderia fazer nada no sábado. Mas depois ele explicou bem, nós vamos ler aqui logo no 17, e Jesus, primeiro ele diz, né, no 16, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque já fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí era uma voz, essa voz era uma voz que todos deveriam prestar atenção e se curvar diante disso, né? Mas naquela época já havia, por permissão de Deus, porque essa obra teria que ser feita. Então já havia, como hoje também, né? Hoje, vamos dizer a verdade, hoje também tem muita gente que age igual esses judeus que nessa época faziam isso. Mas aí eles já não achavam que estava certo, porque não criam no Senhor, né? E o coração também era cheio de rapina, aquelas coisas, conforme o próprio Senhor Jesus já colocou o dedo em riste e falou assim, frente a frente com ele, o que eles eram, né? Aí depois vamos pular aqui para um versículo muito importante que diz, no 23, nós lemos aqui que para que todos honrem o Filho como honram o Pai, quem não honra o Pai, não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não vou ler um pouquinho antes, porque já foi lido, o nosso irmão já leu direitinho. Aí a gente vem nesse versículo 23, que ele deixa realmente estabelecido a verdade, né? Mais uma vez, o Senhor massificando a verdade, né? Para que todos que ouçam, todos que ouvem isso, até o dia de hoje, possam crer. Mas naquela época ele estava já fazendo essa maravilha para que alcançasse os corações de muitos, né? Se bem que ele também já sabia quem era que ia se converter em relação ao que ele pregava, ao que ele fazia, como até os dias de hoje. Isso aí também ele já tem tudo isso, ele já tem esse conhecimento, né, pela sua onisciência de todas as coisas. Aí diz, na verdade, o versículo 24, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tão sublime esse versículo, né? Que, no caso, isso não é uma pregação de evangelho, né? Mas a pregação do evangelho, ela sempre nos traz sempre uma força, né? Porque o que é a pregação do evangelho? Fala de Jesus Cristo e da sua salvação. Qual o coração que não vai ficar fortalecido ouvindo essas maravilhas, né? Aí os irmãos vê, no versículo 37, aqui está escrito assim, né? No versículo do nosso capítulo. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes vós. Está aí, né, todas as coisas, mas isso aí não impediu, né? Tanto é que o Senhor, tanto onisciente como onipotente e onipresente, vamos dizer assim, ele continuou a sua peregrinação, fazendo maravilhas ao longo, né, do tempo que ele viveu aqui, e até a sua crucificação, né, e depois a sua ascensão, né, glorificado, né, ressuscitou, primogênito. Então a gente vê, irmãos, que foi uma parte muito gloriosa isso,
E isso aí volta a ser uma pregação de evangelho, por mais que a gente não... Né? Justamente ele estava pregando a palavra da verdade para que todos ouvissem, né? E crescem nele. E isso é uma evangelização, né? Na verdade, não é outra coisa. Mas isso aí é uma coisa que nos faz crescer, sempre, sempre nos faz crescer, porque é o Senhor Jesus, né? E todo o seu aparato e todo o seu predicado, né? E todos os seus atributos de poder e de amor e de misericórdia que ele tem e derrama tudo isso sobre nós, né? Nós cremos no Senhor e sentimos essa maravilha, né? E isso aí, no caso dos nossos dias, que embora nós já cremos no Senhor, mas isso aí também nos ajuda muito, nos ajuda. Porque se o fato de nós cremos nele é porque ele colocou essa virtude dentro do nosso coração e essa misericórdia vem dele. Então, nós estamos sempre lembrando nisso, né? E quando a gente lembra nisso, existe aquela conexão de amor de ambas as partes, como o pai e o filho, que ele diz aqui. Meu pai trabalha e eu também, né? Então, é uma mesma coisa. O Senhor nos ama e nós também exercitamos esse amor que ele pôs em nós, né? Na nossa vida, muitas vezes, a gente, no nosso proceder, no nosso comportamento, a gente às vezes transmite isso. Por quê? Porque é o Senhor em nós, né? E ele, tão maravilhoso, ele queria que o povo fizesse isso, mas ele já sabia o que ia passar, porque ele não veio, isso, a salvação não é para todos, né? Conforme está, muitos seriam salvos, né? Mas os outros não. Tem muita gente que os irmãos veem que não vamos entrar nesse mérito, porque hoje, do jeito que a situação se encontra, chegaram a até germinar e fazer crescer uma árvore que chama cristofobia, né? A gente vê por aí essa situação toda, mas quando a gente ouve isso, essa maravilha que nós estamos lendo hoje aqui, a gente se comporta, né? E nós sabemos que o Senhor é conosco e sempre será, e vai nos levar daqui. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Serve para nós já muito bem isso explicado para nós que já cremos, como outros que porventura vão ouvir esse som maravilhoso e também vão passar a amar o Senhor e ter como ele como o nosso único objeto de adoração. Até aqui. Nós também podemos ver nesse capítulo, nessa parte do Evangelho, nós, pela permissão do Senhor, e vontade assim quis que fosse dividido, né, a palavra em capítulos, versículos, até para nosso bem mesmo, para o nosso aprendizado. Mas nessa parte do Evangelho, nós começamos vamos ver o Senhor começando ali a demonstrar a sua soberania, até chegar ao ponto lá na frente de ele mostrar que ele é o próprio Deus, né? Nós vemos aqui o Senhor Jesus mostrando a sua soberania e, ao mesmo tempo, uma obediência cega. Nós vemos no versículo 21, quando ele diz:
Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. Ele tem a soberania, ele vivifica os que ele quer. E, ao mesmo tempo, ele vai mostrar sua obediência. Ele, apesar de ser o Deus, desceu de sua glória e se fez carne para viver aqui neste mundo, ele não toma, como lá nas cartas o irmão Paulo deixa claro, que o Senhor não toma como usurpação, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. E quando ele diz, na verdade, no versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele poderia dizer, aqueles que ouvem minha palavra e creem em mim, têm a vida eterna, mas ele se coloca na posição de submissão e de inferioridade nesse momento, como sendo um filho, apesar de ser o próprio Deus. Mas ele veio com esse propósito, ele veio com essa missão, vamos dizer assim, e ele não foge. Então ele mostra, ao mesmo tempo que ele mostra a sua soberania, que ele diz que vivifica aqueles que ele quer, ele demonstra àqueles judeus que ele era obediente, coisa que aqueles judeus, pelo menos ali, e demonstra em todo o evangelho, eles não têm a obediência. Eles têm uma rebeldia contra o Senhor. E que eles deveriam saber com quem estavam falando, como nós vemos lá no versículo 46. Quando ele diz, porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então, eles já tinham conhecimento, eles tinham os escritos. E aí, eu creio, irmãos, aí vem um pensamento meu, lógico, dentro da palavra, que aqui também o Senhor está dizendo quem ele é. Porque se a gente for prestar atenção lá, Moisés fala, é de Jeová. Moisés fala de Jeová. E traz figuras daquele que haveria de vir. E aí ele diz, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Né? Mas eles sabiam, ou pelo menos deveriam saber, com quem eles estavam falando. Mas o homem, eles preferiam acreditar na lei que foi dada. Eles viam salvação não naquele homem, mas na lei que foi dada. A gente pode perceber isso no versículo 39, quando diz, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, eles achavam que aqueles oráculos, eles seguindo aqueles oráculos onde tinham as leis e seus preceitos, eles poderiam ter a vida eterna. E assim era para os judeus, aqueles que conseguissem, lá na lei, no tempo da lei, aqueles que conseguissem cumprir a lei, teriam a vida eterna. Nós podemos ver isso no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, no versículo 16 em diante, quando diz, né? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta aí? O Senhor já via ali uma arrogância, né? Talvez até por ignorância ou não, mas uma certa arrogância daquele jovem achar que poderia cumprir a lei.
Então, o Senhor mostra para ele que ele não é capaz de seguir a lei. Se bem que o Senhor não queria nada dele, mas para mostrar o que havia no coração dele, o Senhor mostra o que há no coração de cada um de nós. Então, o Senhor simplesmente disse no 21, né? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E aí a gente sabe o resto da história. Então, voltando, a gente entende cá no nosso capítulo que no versículo 39, eles examinavam as escrituras e, seguindo aqueles oráculos, aqueles escritos, e principalmente a lei e seus preceitos, eles achavam ter a vida eterna. Então, eles não entendiam que a vida eterna não estava naqueles escritos, mas, como o Senhor Jesus diz no 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Porque, primeiro, que eles não conseguiriam seguir toda a lei. Estavam mortos, como nós estávamos mortos. E dos versículos que eu separei aqui, irmãos, eu também gostaria de falar aqui do versículo 17, quando diz, né? 16, onde inicia até a nossa leitura. E por essa causa, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eles não compreenderiam, porque eles tinham lá na lei, e até no nosso linguagem, para consertar, para arrumar tudo de novo. Porque o Senhor fez tudo perfeito e descansou no sétimo dia, diz lá na palavra. Mas depois entra o pecado e vai bagunçar tudo. E aí o Senhor tem que trabalhar, como ele diz, até agora. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Mas eles não tinham esse entendimento, esse conhecimento. Eles se apegavam aos escritos que tinham, que lá dizia que o sábado o sábado tinha que descansar. E outra coisa que também eles não entendiam e que nós hoje já temos esse entendimento é que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não o homem para o sábado. Mas o sábado foi feito para o descanso do homem. E esse sábado não quer dizer que tenha que ser aquele dia. O Senhor Jesus, assim me vem o entendimento, irmãos, depois o irmão possa corrigir, o Senhor Jesus fazia do seu sábado de descanso em qualquer momento. Era deitado num barco, cochilando, era embaixo de uma árvore, era sentado à beira de um poço, descansando. Esse era o descanso do Senhor Jesus. Esse era o sábado do Senhor Jesus. E ali eles pegaram aquilo como uma regra e levavam tão a fundo isso que mais à frente, né? Bom, mais à frente não, é aqui mesmo. Eles procuravam matar o Senhor Jesus porque, segundo eles, estava transgredindo uma norma da lei que eles entendiam que levava à salvação. Só até aqui.
Irmãos, estão me ouvindo? Estão ouvindo bem, irmão. Pode. Bem, irmão, o recurso de Deus para Israel, o descanso, né? O sábado, na verdade, é o descanso do amor de Deus. Né? O amor de Deus deveria encontrar descanso ali na santidade de Israel, mas Cortou, irmão. Acho que a internet do Reinaldo caiu, viu? Irmãos, eu não estava conseguindo ouvir tudo. Se eu repetir alguma coisa que os irmãos já falaram aí, me perdoa, tá? O nosso... A gente começou o vídeo 16, né? Fala dos judeus perseguindo, né, o Senhor Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Esses homens religiosos, né, que tinham a dispensação da lei, agora recebiam de Deus Pai, né, uma nova dispensação chegando, né, dispensação no seu Filho, dispensação da graça de Deus, da justiça de Deus, a justificação agora no seu Filho, né, uma nova forma de justificação, agora no Messias prometido aos judeus, né, e eles ainda não entendiam isso, mas tinham como saber, porque nosso capítulo fala, né, que o próprio Senhor Jesus fala que vai falar de João, né, no versículo, a partir de 32, né, fala, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. E ele fala também de Moisés, né? E as escrituras do Antigo Testamento que testificavam dele. E fala também das suas obras, né? Aqui no versículo...
no 36, mas eu tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, e que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Então, tem as obras do Senhor testificando dele. João Batista, que era um profeta do Antigo Testamento, que esteve presente ainda, né? Quando pregando do Senhor Jesus Cristo, foi o último do Antigo Testamento, né? E o Pai e as Escrituras. Então, 4 testificavam do Senhor Jesus Cristo, colocando eles assim numa posição de indisculpáveis, né? Não tinham não tinham o porquê de fazer isso, né? Tendo tantas, nós sabemos que os judeus andam por vista, eles tiveram tudo às suas vistas, né? Para poderem ver que o Filho de Deus estava diante deles, o Messias prometido, né? E a gente pode ver essa figura quando o Senhor Jesus fala em Mateus 21. Em Mateus 21 tem a parábola dos lavradores maus. Fala um pouco dessa testificação, né? De que o Senhor teve a paciência de testificar do seu Filho, assim, colocando esse povo e essa religião incrédula, né? Essa que tinha por justificação na lei, ele deu tempo, teve benignidade com esse povo, né? Porque, vamos ler aqui, Mateus 21. É curtinha, vamos ler a partir do 33 mesmo, Mateus 21, 33. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e a circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores, e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou a seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o verdadeiro, vinde, matámo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizendo-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, isso que a gente está vendo acontecendo, né, em João 5, se traduz aqui nessa parábola, né, que o Senhor fala aos judeus, né, que o Senhor vem testificando dele desde os tempos antigos, né, no Antigo Testamento, através dos seus profetas, a respeito do Messias, e dizendo o que iria acontecer, né, de que eles realmente, vendo o filho, né, e eles iriam matar o filho, né, e não iriam receber o filho como devia. Então, esse é um princípio, né, do que está sendo falado aqui do que o senhor fala do que o senhor mostra na sua palavra, né, que essa religião judaica, né,
justificação pela lei, né? Ela naquele momento já não valeria mais, né? A partir do momento que o Filho veio, tudo estaria mudando, né? Já não seria justificação pela guarda da lei, né? E o motivo, né, aqui no versículo 16, porque o Senhor fazia essas maravilhas no sábado, né? Fica exposto, né, como esses homens eram maus. Eles colocavam o zelo pela religião acima da misericórdia, né? O zelo pela religião, pelo aquilo que eles guardavam, né, acima da misericórdia, do amor, né? Eles veem aqui um homem fazendo essas maravilhas diante deles, né? Testificando que era feito em Deus essas coisas, e eles colocam a religião, a guarda de um dia, né, acima disso, expondo seus corações, né? Os seus corações não estavam em Deus, não o conheciam, né? Como bem fala que estavam mortos, né? O versículo eu tô com a Bíblia da minha esposa, eu não tô enxergando. Bem, no 25 ele fala, né? Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Né? Expondo que todos estavam mortos, né? Mortos em seus pecados. Tinham a religião, mas estavam mortos para Deus. Né? No sentido de espiritual, né? Porque tinham agora o Filho diante deles, aquele que tudo testificava naquele momento, né? O Pai, as Escrituras, João Batista ainda estava lá também, e as obras do nosso Senhor, né? Feitas em Deus, e não criam nele, né? Até, irmão. Irmãos, e em sequência, isso que o irmão Getúlio trouxe, eu já estava aqui separando esse versículo 25, que nós vemos que hoje as pessoas fazem uma certa confusão, ou propositalmente, ou por ignorância, muitos pegam esse versículo e apresentam como se, depois de morto, nós fôssemos ouvir a voz, né, e viver. Mas isso é agora. Olha o que ele diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É agora, em vida nossa. Em vida, vamos dizer, estávamos mortos em pecados e delitos, mas nessa vida carnal. Porque um versículo antes, ele diz que quem ouve a palavra dele e crê no que enviou, tem a vida eterna. Então, já tem. Então, quando ele diz, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e ouvirão e viverão, é agora, em nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e guardamos, cremos no nosso coração como sendo verdadeira e de salvação. Então, passamos a ter vida. E olha que paralelo faz aqui, né? O versículo 25 diz que ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E no 28, olha o que ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz,
E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Cristo Jesus não julga ninguém. O Filho de Deus vivifica. Mas no 27 vem explicando o Filho do Homem, Jesus Cristo. Esse julga. Porque aqui no 22, ele deixa claro, quando ele diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então, Cristo, Jesus, Filho de Deus, vivifica. Mas Jesus Cristo, esse há de julgar, né? Que ele diz que todos nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Isso é um julgamento. Ele vai separar os que fizeram bem, os que fizeram mal. Vai fazer essa separação, né? Eu achei interessante. E só para fechar aqui, no versículo 24, que nós bem frisamos e lemos várias vezes, quando ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui o Senhor usa os 3 tempos que pode existir dentro de uma palavra, que é presente, passado, futuro. Mas aqui você vê que ele usa uma sequência, né? Quem crê, tem. Ele usa o presente. E já usa o futuro para dizer que nós não teremos condenação. Mas ele fecha esse versículo, essa fala dele, com um tempo no passado, mas que nos dá a certeza da vida, né? Porque apesar de dizer passou, quer dizer, no passado, mas aí nós passamos da morte para a vida. E como todos vão ter que crer, aqueles que hão de ter a vida eterna terão que crer nas palavras do Senhor e no Pai que o enviou. E todo aquele que crê, para crer, ele vai ter que aceitar. Ele tem que aceitar essa palavra, essa verdade. Nós vemos no versículo, quando o Senhor pergunta ao homem lá no poço, no versículo 6, Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Ele não diz sim, mas a resposta que ele dá, mesmo se queixando, é uma afirmativa de quem quer, porque ele diz, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Ele está dizendo, eu gostaria, sim, mas eu não posso, eu sou incapaz de chegar lá no tanque, mas eu gostaria. Então, todos aqueles que a confirmam e aceitam essa palavra do Senhor, né, como verdadeira e de salvação, entra nesse versículo 24, né? Tem a vida eterna, temos a certeza de que não entraremos em condenação, porque passamos da morte para a vida. Só até aqui. Irmãos, ainda falando dessa justiça, né, que os judeus não entendiam, né, essa justiça agora em Cristo, a gente pode ver em Romanos 10, o Paulo falando um pouquinho disso. Romanos 10, pode ser a partir do 2. Não, a partir do 3. Romanos 10, 3. Fala assim, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim:
Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tomar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração está. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Até aí. Então, aqui é Paulo falando, né, sobre a rejeição dos judeus à justiça de Deus em Cristo Jesus, né? Na pessoa do seu Filho, né? E para os judeus, o Messias, né? Para nós, Senhor, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Nós, gentios, né? Mas para os judeus, ali naquela circunstância, o Messias, né? E a justiça, a justificação para a salvação eterna, agora não na lei, mas em Cristo sendo cumprido a lei, né? O fim da lei é Cristo. Nele tendo o complemento da lei, né? Ele sendo obediente e cumpridor da lei, tendo nele, né? A justificação a todos os homens. E agora na forma de graça, né? Tendo a justificação pela fé, apenas crendo, né? Não precisando cumprir lei, né? Não precisando guardar lei, porque para o homem é impossível, né? A própria palavra vai dizer que o homem é incapaz de cumprir essa lei e por amor de Deus Pai, né? Deus Pai e seu Filho, né? Ali trabalhando juntos, como a gente vê na palavra, trabalhando juntos para a salvação do homem, né? A salvação de todo aquele que crê. Até aí. Bem, irmãos, o horário já foi, né, praticamente, mas tem um versículo aqui que eu gostaria de ler. 1 João, capítulo 3, e no versículo 14. Primeira carta de João, né? E diz assim, nós sabemos que, isso tem muito a ver com esse versículo 24 aí, do capítulo 5, né? Do Evangelho. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Os irmãos, bem, é muito curioso isso, e é para a gente prestar muita atenção nesse detalhe. Dá a impressão que, quer dizer, você não ama teu irmão, você já está morto. Veja só, a palavra que está explicando é que esse amor que nós temos, porque à medida que o Senhor já colocou ali a parte de Efésios, né, que está escrito lá em Efésios 2, isso vem do Senhor, né? Não vem de nós. Então, esse amor, ele tem que ser completo, né? Porque aqui nesse versículo de 1 João, está dizendo, nós sabemos que passamos da morte para a vida. É o que diz lá o 24 do nosso capítulo, né? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Esse permanecer na morte, praticamente, é que a pessoa ainda está com os resquícios do velho homem e não se libertou ainda, porque se a gente tem qualquer coisa, nós não temos que ter nada, absolutamente nada, com aquele que nós vivemos junto, que a gente está repartindo aquela comunhão gloriosa, né? E se bem que nós temos que ter respeito com todos, né? Até com o ímpio a gente respeita e as obras dele não nos interessam. Mas os nossos irmãos, para fazer aquele conjunto do corpo de Cristo,
a gente tem que prestar bem atenção para que isso realmente faça valer dentro do nosso coração, né? Nós não podemos permanecer na morte. A morte é o significado de quem não creu, né? E o desamor é uma coisa que está passivo de acontecer com qualquer um de nós por intermédio de alguma coisa que acontece entre irmãos, e às vezes é uma mágoa ou coisas desse gênero aí possa trazer uma consequência, né? É muito simples isso, irmãos. Eu não vamos ir muito longe disso, né? Mas é um detalhe muito importante, porque se não ama, permanece na morte, permanece no velho homem ainda, né? Mas nós temos que fazer, porque o que nos faz amar, né? Um dos tentáculos do amor, que é muito forte, que deve estar no nosso coração, é a paciência, né? A gente pedindo ao Senhor a paciência, porque Ele teve muito e continua tendo, então, é porque Ele está aí, usando de misericórdia, e muitos ainda vão se achegar a Ele. Então, a paciência, ela faz com que nós alcançamos esse objetivo tão importante, né, na nossa vida cristã, que é amar o nosso próximo, principalmente o nosso irmão. Somos da morte para a vida, né? Claro, cremos no Senhor, mas temos que amar, temos que amar. E esse amor não é o amor que está em nós, que nós, né, nos propusemos a exercer esse amor. De jeito nenhum. Esse amor é que o Senhor colocou em nós. E por isso que quando nós meditamos, né, quando a gente vê uma situação de adversa na nossa frente, a gente medita no Senhor, porque ali Ele vai derramar ali todo o combustível necessário para que a gente possa passar por uma situação agradável perante Ele, que nem às vezes a gente está na iminência de causar algo desagradável, né, mediante aquele que a gente ama, mas o Senhor, na hora que a gente medita no Senhor, Ele já põe claro aquilo no nosso coração, que nós devemos ter cuidado, porque nós não permanecemos mais na morte. Não permanecemos, porque nós cremos, e lá no 5 diz, quem crê naquele que me enviou, né, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E isso que realmente né, faz valer para nós que amamos todos os nossos irmãos, né? Até aí, irmãos.
Irmãos, os irmãos entendem que o capítulo acabou ou a gente continua de algum versículo? Eu acho que acabar, irmão, nunca acabaria, mas creio que no meu pensamento a gente poderia já dar sequência no 6, né? Nada impede de a gente estar lembrando ou sendo conduzido a falar alguma coisa, que volta no capítulo, né? Eu também acho que estão ouvindo, né? Eu acho que a retrospectiva, né, que a gente fala, ela está à nossa disposição, né? Uma vez que muitas vezes, né, a gente faz as referências bíblicas e a gente pode voltar automaticamente, principalmente que a gente está no livro, né, no mesmo livro, e pode voltar tantas vezes for necessário. Eu creio que é assim também, né? Pô, sei lá, os irmãos me corrigem aí se... Mas eu acho que pode passar para frente já, né? Beleza. Algum irmão tem alguma consideração final? Ou pode algum irmão da graça? Podemos dar graça, então? Pode dar graça, irmão. Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez nós agradecemos pela tua ajuda, pelo teu braço forte que sempre tem nos acompanhado. E assim, nesta noite, desse dia, o Senhor tem nos ajudado bastante também, com o qual nos reunimos nessa live também, no nome do teu amado Filho Jesus. E assim o Senhor permitiu que aprendêssemos de ti todos os conselhos, tudo aquilo que foi falado, que foi lido, que é a tua palavra, que é a verdade, e que ela é ímpar, e ela é singular, e nada se compara à tua palavra, que é a verdade. E assim que fique nos nossos corações e dê frutos para a honra e glória do teu poderoso nome. E assim que possamos aprender cada dia mais para podermos nessa caminhada, Senhor, nos nossos dias que vêm lutas, muitas alegrias, muitas tristezas, e tudo isso vem ao nosso encontro, mas o Senhor é aquele que nos eleva e que controla o nosso coração e que nos ajuda também a passar por todas as coisas que assim o Senhor tem permitido para nós. E rendemos assim por tudo o nosso agradecimento e que o Senhor possa continuar nos ajudando, dando esta força necessária e que o nosso coração seja sempre controlado por Ti e que não entre coisas estranhas. E assim, Senhor, cada dia mais possamos Te agradar, Senhor, não de nós, mas pela força que o Senhor nos dá. Tudo isso te pedimos com agradecimento, no precioso nome do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Paulo, irmão Getúlio, irmão Marcos, a todos, irmãos. Muito edificante demais, irmão. muito bonito. Obrigado a todos, hein? Um abraço. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, irmãos. Até mais. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Até mais, Zé. Até mais, irmãos. Esse Marcão tá com cara de quem vai encarar uma pizza agora, hein? Vai encarar? Você tá Vai com um encarar? jeitão aí, tá com um jeitão preparado aí. Não, eu tô até sozinho. Eu vou ter que fazer um café para mim. Eu vou ter que fazer qualquer coisa, né? Eu tô só Mas aqui, né? você estava numa pose de quem estava só esperando o prato descer, né? Poxa vida, hein? Já pensou? Lembrando aquela sexta-feira lá, nossa, seria bom, hein? Depois da live. O Jandélio disse que as próximas pizzas é às 4 da manhã. Vou começar a assar. Eu vou começar a assar às 6. Não dormir no banco. Aí já pode esquecer a latinha, o copo e pegar a xícara, que já é com café. Com café, né? E hoje eu arrumei uns troncos, hein? Dá para assar umas 10 pizzas. Olha. Júlio! Aqui tá ali, é Júlio! Gostou da pizza, é Júlia? Julie! É Júlia? Não, Fala mais alto. Gostou? Fala pra ele, na próxima eu quero que ele faça uma pizza pra mim. Na próxima, se tiver sorteio e eu perder, eu tomo de quem ganhar. A próxima não vai fazer umas Não duas vai doces, pelo adiantar. menos. Não vai adiantar. Aquele sorteio lá não foi. Eu nem sei como é aquele sorteio. Eu nunca ganhei nada, acredita? Esse negócio de O sorteio. Jandélio estava piscando o olho. Você teve um azar danado, irmão Paulo. Mas, Você vê que- mas Não, eu irmão lembro Paulo que eu não olhei. deu- Eu não vou mentir, Olhei eu pra comida. estava de olho na pizza, não, viu? Eu olhei para a mão dele, eu vi a aliança, eu falei, é nessa mão aí que deve estar. Eu não vou mentir que se eu fosse sorteado ia gostar, não, viu, cara? Mas olha, de falar, viu? Não vende pizza igual essa aqui, por aqui, não. Ó, viu? o Lugar nenhum. O irmão Jandélio disse que vai Cláudio fazer aí, a ó. próxima de costela. Ô, Jandélio, Oh! Vamos convidar o irmão Cláudio aí, que ele nem sabe o que está se passando. eu fiquei A de próxima fora dessa pizza- pizza aí, hein? Na A próxima, próxima se pizza o aí, senhor irmão permitir, Cláudio hein? está convidado, viu, irmão Cláudio? Mas Janaí não come, não, que a pizza é de camarão. Ah, não vai ter essas pizzas de olho de porco, não, né? Ah, É pizza Janaí, de joelho de porco, Janaí tá vatapá, Pizza de pé de cachorro. Opa! Não, acho que aquela pizza que o irmão fez, ela pode ser até de carne de pescoço, viu? Porque ainda sai legal. Ah, é? Sai boa, sai boa. Olha, te falar. Isso porque o homem disse que ainda errou na farinha, hein? Rapaz, deu uma pisada na bola, mas ainda bem que Deus Nada. ajudou, que ficou boa. Ficou Tá mais ou menos. vendo? Na próxima eu vou caprichar mais. Ai, ai. Fazer uma coletinha, aí dá, aí dá para caprichar mais. Fazer. O avião não está caindo, mas pode fazer a coleta. A churrasqueira está quase pronta, hein? Para nós Olha aí, ó. queimar uma carne. Já dá para inaugurar aí por daqui uns dias, então. Ô, Jandélio, é só você convidar o Getúlio e pedir para a Júlia levar o cartão dela. Oh! Eu fiquei sabendo que ela tá... tem um cartão aí, hein? Cartão da Júlia é forte. É que agora eu vou começar a comer fruta, então eu preciso do meu cartão merenda. A pizza doce lá, a gente pode fazer uma pizza doce, Júlia, e
comer com uma bola de sorvete. O que você acha? Olha, bom, tá né? vendo? Com o meu cartão merenda dá para comprar tudo, então dá para então Pronto. vamos de volta e daí sim a gente compra essa pizza. Ó, Aí sim, gostei Ó, da ideia. é isso. O da Julie fica para as frutas e o do Getúlio para carne. Oh, Então eu vou entrar só com a mão de obra e com o espaço. eu vou levar o sal, o Paulo vai levar o palito de dente. Eu posso fazer a coca. A coca que eu faço é boa, hein? Opa! Aí. O irmão Marcos pode trazer outra coisa, que o sal aqui em casa, graças a Deus, o estoque está bem abastecido. Bom, Só não me peça para ele levar a barriga e a vontade, viu? o cemitério de frango. Ah, lá vem o cemitério de frango. Já pensou? Aí é uma destruição total, viu? Meu Deus, já pensou? Eu vou pedir licença a vocês, que a Baixinha fez uma besteirinha ali, fez uma torta de bacalhau. Eu vou... Só te refrescando a sua memória aí, tem um convite pendente aí de uma rabada, tá? De rabo de calango. Mas aí eu passo. Eu particularmente não estou obedecendo isolamento, não, viu? Só falar que eu estou parecendo aqueles cachorrinhos obedientes. É aqueles cursinhos, né? Aqueles rabinhos de frango lá. Não. Como é que faz mal, tem muito colesterol. Coxinha. Fazer uma panelada de coxinha. Fica tranquilo, Jandélio. Promessa é dívida. Eu tô juntando aí, ó, os calangos aí, ó. Bom, o preá é mais gordinho, né? Pelo menos, né? O preá. Mas para Ecotó, como é que vai fazer a rabada? Ai, ai. Mas tá bom, meus queridos, vamos marcar. Mês que vem eu pego férias, se Deus quiser, a gente pode marcar um dia das minhas férias aí para nós. Eu não vou ter pressa nesse dia. Pode amanhecer o dia para a gente começar a assar às 7 da manhã. Se o senhor não vier antes e permitir saúde para nós, já está marcado, hein? Aí, ó, o Marcão gostou. Boa noite. Eu vou chegar em casa, que eu não cheguei ainda. Aí o Marco, boa noite. O Marco diz assim: eu vou levar o saleiro. Mas o saleiro do cara, né? Boa noite, senhor os guardas. Amém, querido. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Boa noite.